Fala, fiel, informações atualizadas do Corinthians, todas as informações, hein? Mercado da bola, Yuri Alberto, tudo você confere agora. Deixa seu like, se inscreva no canal e bora conferir o mercado da bola do Timão, hein? Tem novas contratações chegando. O Corinthians houve aí uma reviravolta, né? Aliás, no jogo, na negociação com o Kaká, né? Zagueiro do Atlético Paranaense, que na verdade não pertence, né, ao Atlético Paranaense, e ele pode estar, né, a caminho do Corinthians. É bom lembrar que essa informação foi dada pelo site Gol, tá? E, inclusive, na matéria, né, que eu vi aqui dando crédito para o meu timão, né, na verdade, o Kaká ele pertence ao Tokushima Vortis, do Japão, né? Tokushima, né, Vortis do Japão, e está emprestado ao Atlético Paranaense. O negócio deve ser fechado por um empréstimo por uma temporada, tá? O jogador tem 24 anos, e a própria matéria no meu timão cita uma reviravolta, né? Porque o jornalista Bruno Andrade tinha trazido na sexta-feira que a negociação tinha melado, tá? A minha informação que eu trouxe para vocês sempre querem saber também a minha informação, tá? A minha informação é que quando eu trouxe, né, levei essa informação do Bruno Andrade para uma fonte, ela me disse que o seguinte: a princípio sim, tá? Estava melando. Então o próprio meu timão também, né, seguia na mesma linha do Bruno Andrade, dizendo que houve uma reviravolta, uma vez que ao fim da última sexta-feira as partes estavam um pouco confiantes por um acerto, e é verdade. Agora o empréstimo será de forma gratuita aos cofres, né, do Corinthians, e deve, né, rolar, e deve ter uma opção de compra, tá, com valores a serem definidos. Então é importante aí a gente saber, né, desses detalhes. Enfim, vamos aguardar para ver se vai dar tudo certo ou não, tá, para que o jogador venha a ser atleta do Corinthians. Lembrando que ele não vai ser inscrito para o Campeonato Paulista nessa fase de grupos, tá? Mas pode ser inscrito caso o Corinthians passe no mata-mata, porque pode trocar 4 jogadores aí na fase final. Então, um Kaká, caso o Corinthians avance no Campeonato Paulista, ainda pode ser inscrito na competição estadual. Exclusivo, já falei para vocês que o Corinthians havia iniciado conversas com Oscar Romero, tá? Irmão de Henry Romero, claro, né? Os dois paraguaios, irmãos gêmeos. O Henry Romero é o que atua no Corinthians, artilheiro do Coringão, e o Oscar Romero, que deixou o futebol turco, né? Está sem clube e poderia ser uma opção no Corinthians. Os dirigentes do Corinthians pediram o contato dele para o próprio Henry Romero, entrou em contato com o Oscar Romero, iniciou uma conversa, tá? Que é uma negociação, uma conversa sempre é uma negociação, né? Falando, né, quando se trata de um dirigente, dirigentes e atletas, né, do interesse de jogar no Corinthians, valores, aquela coisa toda. Mas eu apurei com exclusividade que, não que o Corinthians não vai contratar, tá, gente? Eu não estou dizendo aqui que vai contratar ou não vai contratar. Eu só preciso passar para vocês a verdade, o que está acontecendo hoje, tá? No dia 18 de fevereiro, na temperatura certa. Hoje existe um receio do Corinthians em relação a ter Oscar Romero e Henry Romero no clube. É bom lembrar que o Corinthians teve algumas panelas e não pode correr o risco de ter outras panelas no clube. Talvez não tenha nada a ver, eu vou passar isso para vocês, tá? Aliás, o Romero, que joga no Corinthians, e até por respeito a ele, está sabendo disso, né? E ele alegou já internamente no Corinthians que isso não ocorreu, eles não deram trabalho no São Lourenço, que o medo da panela foi um problema que eles tiveram no clube argentino, quando atuaram juntos no São Lourenço lá por mais de 2 anos, e falaram que eles deram muito problema lá, panela de ambiente, e o Henry Romero falou no Corinthians, né, internamente lá. Essa informação exclusivíssima para você, tá? Você fica sabendo o que rola, o papo que rola lá dentro. Ele falou para a cúpula corintiana, que foi questionado sobre isso que aconteceu, que isso não existe, tá? Que, na verdade, foi ciúmes, foi birra, foi inveja dos argentinos que jogavam no clube.
Então, eles não tiveram problema nenhum. Na verdade, isso foi um complô que os argentinos fizeram contra os dois. Foi isso que eles alegaram, né? Foi isso que o Romero alegou para a cúpula corintiana, né? Questionando sobre a ida a possível, né? Contratação do irmão dele pelo Timão ou não. Lembrando que não está descartada essa contratação. Estou falando para vocês o receio que o Corinthians tem. Não sei se o Henry Romero conseguiu convencer a diretoria do Corinthians com esse argumento. Se convenceu, é um jogador que não vai custar tanto, o Corinthians pode trazer. Se não convenceu, o Corinthians não vai arriscar para evitar problemas com o treinador. Olha só, informação também importante que me passaram é que o jogador Riquelme, lateral esquerdo do Cuiabá, que eu trouxe com exclusividade, que o Corinthians tem ele aí na sua mira, né, para ser contratado. Uma fonte me disse hoje, tá, pouco antes de gravar esse blend aqui, que ele é prioridade no Timão a partir de agora, tá? É um jogador que o Corinthians monitora, é um jogador que o Corinthians já fez contatos, é um jogador que o Corinthians tenta contratar. Riquelme, 20 anos, lateral esquerdo, titular do Cuiabá, trabalhou com o Antônio Oliveira, foi um pedido do técnico Antônio Oliveira, aliás, foi o primeiro pedido do técnico Antônio Oliveira. Eu acho que a diretoria do Corinthians vai fazer um esforço, porque todos os outros jogadores foram contratados, mas nenhum a pedido do técnico português, que chegou recentemente, isso é normal. Mas agora o Antônio Oliveira faz o seu primeiro pedido, a diretoria já avança e o Riquelme é prioridade. Se vai ser contratado é outra história, até porque é uma contratação difícil, né, de ser concretizada, mas não impossível. É um jogador que deve custar aí, no mínimo 4 milhões de euros, valor que o Corinthians pagou, por exemplo, no Mateuzinho. Só que o Riquelme é jogador de seleção brasileira de base, é um jogador de 20 anos, tem potencial de revenda, é um lateral alto, forte, técnico. O Antônio Oliveira quer aumentar a estatura da defesa do Corinthians, principalmente pelos lados do campo. Já falei isso para vocês aqui várias vezes, e agora o Riquelme vira prioridade no Corinthians para ser contratado. Vamos ver se o Corinthians vai ter bala na agulha para conseguir tirar o lateral titular do Cuiabá e também, né, da seleção brasileira de base, que disputou inclusive o Pan-Americano com o Riquelme na lateral esquerda. É o primeiro pedido de Antônio Oliveira. Vamos ver se a diretoria do Corinthians consegue atender, mas Riquelme realmente está muito na pauta. Há conversas, tá? Segue sendo monitorado com conversas e tudo, e vamos ver se o Corinthians consegue tirar o lateral do Cuiabá ou não. Comenta aqui embaixo, você acha que o Riquelme é o nome mesmo que deve ser contratado para lateral esquerdo? Galera, só lembrando que com a fratura do Yuri Alberto na costela, tá? Se o Corinthians passar de fase, ele pode perder o Campeonato Paulista, tá? Só para informar vocês, Yuri Alberto, o Corinthians passando para a próxima fase, se classificar, ele pode perder o Campeonato Paulista. Vai levar um tempo aí para ele se recuperar, não é algo tão simples, mas eu acredito que em pouco tempo aí ele já volta a jogar pelo Timão, tá? Outra informação, tem pessoas, empresários, times, clubes de olho no Wesley, tá? Jogador aí do Timão, é uma certa joia do Corinthians, tá? Que tá evoluindo, obviamente, mas já tem gente de olho também nele. E a gente vai seguir aqui atualizando vocês com todas as informações. Então, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal e a gente volta em breve aí com mais notícias do Corinthians, beleza? Grande abraço, até mais e vai Corinthians!